Louvado seja Deus por essa oportunidade, que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre vossas vidas e que a palavra do Senhor ela possa permanecer em nossos corações. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 24, e depois do versículo 35 até o versículo de número 43. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que com ele vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, e louvamos o Teu santo nome. Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra ao nosso alcance, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ver os milagres que o Senhor fez, Pai, através das Tuas Escrituras Sagradas, Senhor. Pela fé nós vivemos e acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor não muda. E eu te peço que pela Tua misericórdia, Deus, o Senhor visite a nossa vida. Sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer. Eu te peço que o Senhor tome cada coração aqui nesta noite cativo, cada ouvido, Senhor, que nós possamos compreender e entender o que o Senhor quer falar à Tua igreja. Assim nós rendemos graças a Ti, Senhor, e entregamos esse momento em Tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Estamos aqui no livro de Marcos, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje queremos pregar em cima do tema: a súplica em meio à angústia. A súplica em meio à angústia é algo que nós vivenciamos, que nós entendemos e que nós compreendemos. Eu tenho certeza que cada um aqui já passou o seu problema, já passou a sua aflição. Uns ainda estão aflitos, estão com um sentimento de tristeza,
outros já passaram, mas a Bíblia, ela nos garante que o Senhor Jesus, Ele está conosco a todo tempo. Independente do que nós viemos a fazer, o Senhor Jesus, Ele vai continuar conosco, porque somos escolhidos do Senhor. Hoje pela manhã podemos falar acerca da oração, do devocional com Deus, um povo de Deus sedento por Ele, para o conhecer, para estar próximo a Ele. E agora à noite podemos ver que o Senhor Jesus, Ele faz grandes milagres. Então creia e continue acreditando que o Senhor Jesus, Ele é capaz de mudar a história da nossa vida. Ele é capaz de mudar a história da nossa família. Por mais que as pessoas te digam o contrário, por mais que as circunstâncias te digam o contrário, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para poder reverter qualquer situação. Irmãos, estamos diante de uma situação que as Escrituras nos contam. O Senhor Jesus, Ele aceita um convite de um homem para o acompanhá-lo, porque a filha estava à beira da morte. Esse dia do Senhor Jesus foi um dia intenso e não começou naquele momento. Se nós voltarmos um pouco no final do capítulo de número 4, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele entra num barco com os seus discípulos e o Senhor, Ele estava cansado. A Bíblia fala que Jesus, Ele deita na polpa, pega um travesseiro e dorme. Ele estava cansado naquele momento porque Ele é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. A Bíblia diz que acontece uma tempestade terrível, as ondas começam a bater naquele barco, os seus discípulos começam a ficar aterrorizados e o Senhor Jesus Cristo, Ele estava dormindo. Os discípulos o chamam, o acordam: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos perecendo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele levanta-se e aquieta-se o mar e aqueles ventos. Naquele momento os discípulos estavam com medo de padecer, mas o Senhor Jesus estava no barco com eles. Na mesma forma é no tempo de hoje. O Senhor Jesus, Ele está contigo do teu lado. O Senhor Jesus, Ele está te acompanhando. Por mais que o medo chegue ao nosso coração, por mais que a dúvida ela bata a nossa porta, nós temos que compreender e entender que o Senhor Jesus, Ele está conosco. A Bíblia ela fala que eles atravessam e eles chegam numa cidade dos Gadarenos. A Bíblia fala que aquele dia o Senhor Jesus, quando Ele chega nessa cidade, Ele se depara com um homem. E esse homem está totalmente endemoniado. Aquele homem, ele vem até Jesus e Jesus ali o liberta. Aquele homem, ele não estava com um demônio. Era uma legião de demônios que estava naquela vida. A Bíblia vai nos falar que aquele homem, ele andava nos sepulcros, se cortando com pedra, não tinha cadeia, não tinha corda que o prendesse. Mas quando o Senhor Jesus, Ele chegou naquele lugar, o inferno teve que sair e aquela vida foi liberta. Então creia e acredite que aquele mesmo Jesus, Ele é capaz de continuar libertando no tempo presente.
Ele é capaz de continuar libertando aqueles que as pessoas não dão mais valor. Aqueles que as pessoas olham e dizem, não tem mais solução. Mas aonde o Senhor Jesus ele chega, há solução. A Bíblia nos diz que depois que esse homem ele foi liberto, ele queria seguir Jesus. Mas Jesus o impede de entrar no barco para que ele continue na sua cidade, e ali aquele homem virou um missionário do Senhor. Ele reconheceu a soberania de Deus e começou a pregar o Evangelho de Cristo, dizendo tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. Da mesma forma, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo, mostrando que o nosso Senhor, Ele vive, Ele não está preso numa cruz, Ele continua trabalhando a favor dos seus escolhidos. Agora eu quero aqui trazer aos irmãos duas lições nesse texto. A primeira lição, o desespero de um pai. Aqui temos o nosso primeiro ponto, independente da posição, do nome ou da condição, todo ser humano, quando é atormentado pela angústia, acaba clamando pelo Senhor Jesus. Vejamos comigo aqui no versículo 21 ao 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. O que nos chama a atenção, queridos, que independente da posição do homem, quando a angústia ela aperta a nossa alma, aperta o nosso coração, nós lembramos do nosso Senhor Jesus. Jairo, ele era um homem poderoso, ele era um homem influente da época. Se nós tentarmos pensar, tentarmos analisar, com certeza, ele já tinha buscado meios, já tinham levantado recursos para que aquela criança fosse salva. Ele fazia parte da sinagoga e naquele momento já existia uma trama para prender e matar Jesus. Mas ele era um pai aflito, um pai que não queria ver a sua filha padecer. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é que eu estou falando. Nós, quando vemos os nossos na cama, o nosso desespero, a nossa angústia, ela não tem precedente, a dor é insuportável. E com certeza você venderia seu carro, você venderia sua casa, você tomaria empréstimo, você falaria com amigos importantes para poder salvar o seu. Aquele homem, da mesma forma, creio eu, que ele tenha tentado fazer todas as coisas. Mas ele compreendeu e entendeu que em determinado momento, só o Senhor Jesus, Ele pode salvar, só o Senhor Jesus pode curar, só o Senhor Jesus pode libertar. Não existe recursos humanos para poder tirar do leito da cama aquela que Deus colocou para levantar para a honra e glória dEle. Porque vai ser pela fé, vai ser na base da oração, na base da súplica, do clamor, e na base, querido, de tirar o meu eu. Jairo, ele tirou o eu dele, ele não era ali mais o Jairo, o chefe da sinagoga. Ele era um homem
que era importante, mas estava prostrado aos pés de Jesus. Ele reconheceu a soberania de Deus. E nós, quando reconhecemos a soberania de Deus, o milagre acontece. Quando nós entendemos e compreendemos que aquela causa não tem mais jeito com a medicina, aquela causa não tem mais jeito, o Senhor Jesus, Ele entra em ação. Então eu te convido a fazer como Jairo fez, se prostrar aos pés do Senhor, se jogar aos pés dEle e falar com Ele com seu coração sincero: Senhor, meu coração está aflito, a minha alma está perturbada, eu não suporto mais essa situação, ajuda-me, Senhor, eis-me aqui, e se joga aos pés do nosso Deus, e tu verás a glória dele sendo manifestada. Segundo ponto, no meio da angústia, situações vão acontecer e aparentemente tudo vai conspirar para tentar nos desestabilizar. E aqui eu quero parar no versículo 24 ao 34, como Jesus ele parou. A Bíblia vai nos falar que existia uma mulher que ela já fazia 12 anos que estava sofrendo. Imagino eu agora, Jesus Cristo, ele saindo ali daquele barco, aquele homem se prostra aos pés dele, uma multidão o cerca, uma multidão o oprime, e Jesus Cristo ele vai andando, mas ele para e ele fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. É quase impossível alguém não ter tocado em Jesus naquela condição. Tanto que os discípulos falam para ele: Senhor, as pessoas te oprimem, as pessoas te cercam, te cotovelam, e o Senhor pergunta quem te tocou. Mas existia em meio àquela multidão uma mulher que tinha fé. Agora eu imagino Jairo vendo aquela situação: Senhor, eu te chamei para a minha casa, para que o Senhor vai para agora? A angústia dele estava grande, mas o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus do caminho, é o Senhor Jesus do meio, é o Senhor Jesus do fim. Onde Jesus passa, milagre acontece. E a Bíblia diz que aquela mulher reconhece, e ela fala: Senhor, eu só toquei na orla da tua veste. E ela foi curada instantaneamente. Pela fé aquela mulher foi curada. Nós podemos ver que às vezes quando nós estamos na nossa batalha, quando nós estamos na nossa luta, quando nós estamos aflitos, coisas acontecem que nós não compreendemos por que acontece. A Bíblia, ela não nos diz que Jairo reclamou, mas Jairo, ele era homem como eu sou e como você também é. A aflição dele era grande. Eu imagino ele ali vendo aquela multidão. Jesus Cristo não poderia passar, a multidão era muito grande, e Jesus Cristo ainda estava fazendo ali um milagre. E aquele homem esperando Jesus chegar na casa dele, eu imagino que por dentro do coração ele estava falando: Senhor, me acompanha, Deus, o Senhor não já curou ela já não está curada, essa multidão está me atrapalhando, a minha filha está doente, já está morta, eu vim buscar o Senhor disse que ia comigo. Imagine se ele murmurasse como muitos murmuram: ah não, agora eu vou desistir de tudo, eu não quero mais, ele não veio comigo. É desta forma que às vezes nós fazemos. Nós esquecemos que o nosso Senhor Jesus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Se você está na aflição, é o tempo da aflição, mas tem de bom ânimo no tempo da aflição, porque Deus há de tirar a aflição do teu peito. Glorifique a Deus. O dia que você glorificar ao Senhor: Senhor, eu estou aflito, mas ainda assim te louvarei, ainda assim renderei graças ao Senhor. E você vai ver, querido, o manifestar de Deus na tua vida, porque o nosso Senhor, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de cura.
E tem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que é para a honra e glória do Senhor. A sua tribulação, ela não é em vão. A angústia, a perseguição não é em vão. É tudo para a honra e glória de Deus. As pessoas vão ter que ver Deus na tua vida, porque você vai estar em paz em meio à sua guerra. Porque é isso que acontece com um homem e uma mulher de Deus. Em meio à nossa caminhada, quando nós vemos algo que não está dentro daquele contexto que nós estávamos preparando, você pode ter certeza que Deus está no controle também. Nós temos que vigiar, temos que orar. Não podemos murmurar em meio a situações adversas. Porque o processo, querido, que nós passamos nessa vida, às vezes ele está tranquilo, mas às vezes a tempestade ela é grande. E é em meio à luta que Deus ele se manifesta. Segunda lição: quando Jesus é buscado com fé, mesmo quando a situação parece irreversível, ele fica conosco. No auge da angústia vão surgir vozes, palavras e mensagens com um único objetivo: roubar a nossa esperança. Versículo 35 e 36 fala assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crê. Agora chegou uma voz, chegou no momento onde ele recebeu a notícia que ele não estava esperando. A filha dele morreu. Acabou aquela história. Quando eu estava estudando esse texto, eu imaginei algo assim, a gente levando um ente querido para um hospital, e chega no meio do caminho, acontece alguma coisa que nós temos que parar, e o tempo para, a gente não consegue chegar no local a tempo, e o nosso ente querido, ele morre, e a pessoa chega e traz essa notícia. Não precisa mais você levar ele para o hospital. Ele já está morto. Eu imagino a sensação de Jairo agora, ouvindo que a filha dele acabara de morrer. Mas ele tinha feito a parte dele como pai. Ele já tinha buscado meios, ele já tinha se jogado aos pés de Jesus. Mas agora não tem mais solução, não tem mais jeito. A filha dele morreu. Era isso que o incrédulo iria pensar. Mas o Senhor Jesus fala com ele: não temas, somente creia. Da mesma forma, o Senhor Jesus ele está falando com a minha vida e com a tua vida. Não tema, somente creia. Creia e acredite que o Senhor ele vai entrar com providência na sua causa. Eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei o que passa no seu lar, o que passa no seu trabalho, o que passa na sua faculdade, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você buscar o Senhor, ele vai entrar com providência. E a providência de Deus, querido, às vezes não é a nossa vontade. A providência de Deus ela é melhor. Porque a nossa vontade ela não é perfeita, mas a vontade de Deus ela é perfeita. E nós temos que entender que basta crer. E foi isso que Jairo fez. Jairo continuou caminhando com Jesus. Segundo ponto, em momentos delicados, não é hora de caminhar sozinho, é hora de estar cercado por pessoas de confiança, pessoas que permanecem firmes na fé ao nosso lado. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Em meio à nossa caminhada, vão ter pessoas que Deus ele vai selecionar para estar ao seu lado. Deus ele vai selecionar pessoas que não vai olhar para a sua condição. A pessoa não vai olhar para a sua saúde, se você está debilitado, se você está passando crise financeira, se você está com algum problema grave, a pessoa simplesmente vai estar do seu lado. São pessoas levantadas por Deus para te ajudar. Jesus Cristo, ele ia para aquela casa. Será que ele precisava estar com João, Pedro e Tiago? Ele é Jesus Cristo, mas ele nos traz um ensinamento. Nós não podemos andar sozinhos, porque tem determinados processos da nossa vida que não vamos suportar. Então, na sua angústia, busque alguém, peça a Deus: Senhor, envie um amigo, envie uma verdadeira amiga, Senhor, que me ajude em oração, que me ajude em súplica, Pai. E Deus ele há de te socorrer, enviar pessoas que fiquem ao seu lado, independente da circunstância, independente do problema. Elas vão estar do seu lado porque elas te amam. Ainda existem pessoas que são fiéis à amizade. O mundo, ele está totalmente perdido, e às vezes nós imaginamos que todo mundo está perdido, mas ainda existe pessoas confiáveis, pessoas que sofrem por você, pessoas que oram por sua vida. Enquanto você está na sua casa, tem alguém que Deus tem levantado para orar pela sua vida. Às vezes, nós não vamos compreender, e as pessoas que estão do nosso lado também não vão compreender. Por que tem que selecionar alguém para andar com ele? Porque o processo doloroso nem todos vão suportar. Na caminhada dolorosa, tem gente que não vai aguentar estar ao seu lado. Mas Deus ele há de levantar socorro e pessoas fiéis a ele para cumprir a obra dele aqui na terra. E eu creio e acredito que Deus, sim, tem levantado homens e mulheres que buscam o Senhor em espírito e em verdade e cumprem as Escrituras. É melhor estar em dois do que um só. Então, quando você se sentir sozinho, peça a Deus que envie um companheiro, um amigo de fé, uma irmã de coragem. Peça ao Senhor: não ande sozinho, não lute sozinho. Vão ter batalhas que você vai conseguir vencer, mas outras que você vai ter que estar acompanhado e bem acompanhado. Terceiro ponto: não existe alvoroço, não existe choro, não existe deboche ou risadas que possam impedir os planos de Deus em nossas vidas. Versículo 38 ao 40. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que com ele vieram com ele e entrou onde ela estava. Irmãos, tem momentos em nossa vida que pessoas não podem estar na hora que o milagre vai acontecer. Aquelas pessoas eram incrédulas. Elas tinham visto que a menina já tinha morrido. Eles não acreditavam, eles riram do Senhor Jesus. Mas se você observar, Jesus Cristo, ele fala com essas pessoas, e as pessoas debocham dele.
Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas na minha vida já aconteceu. Quando eu falava que Jesus Cristo ia restaurar minha vida, ia restaurar minha casa, as pessoas riam de mim. Mas você, que andava comigo e fazia aquilo tudo, mas eu conheci Jesus e a risada era tremenda. Eu conheci Jesus e eu sinto algo diferente no meu coração, eu não sou mais aquela pessoa aflita, eu não sou mais aquela pessoa angustiada, aquele vazio saiu de mim, eu tentava falar de Jesus para as pessoas e elas não acreditavam, elas riam de mim, porque elas não acreditavam no milagre. E eu tenho certeza que da mesma forma aconteceu na tua vida, e até hoje acontece, quando aquelas pessoas que nos conheceram no passado, elas não acreditam. Mas Deus nos escolheu e nos separou para ser um grande milagre nessa terra. Você é um milagre do Senhor, eu sou um milagre do Senhor. Nós somos um milagre do nosso Deus. Se Deus ele não tivesse nos resgatado do lamaçal do pecado, nós já teríamos sido consumidos nessa terra. E aquelas pessoas debochavam de Jesus. Mas creia e acredite, não existe risada, não existe deboche, não existe incredulidade para parar o projeto de Deus em nossas vidas. Continue crendo e continue acreditando, porque o milagre ele há de acontecer. Quarto ponto, quando Jesus dá ordem, nem a morte consegue permanecer. 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. E o milagre aconteceu. Aquele pai que se prostrou aos pés de Jesus, agora, pela coragem, pela fé, ele pôde contemplar o milagre do Senhor. E quando nós nos encontramos aos pés de Jesus, nunca é em vão. Mas nós temos que acreditar, temos que permanecer. Obstáculos vão acontecer, mas o obstáculo também está no propósito de Deus. Pessoas vão trazer má notícias, mas também isso está no propósito de Deus. Homens, mulheres vão rir, mas isso também está no propósito de Deus, para que tudo seja feito para a honra e glória dEle. Continue firme no Senhor, continue buscando o teu Deus, porque o milagre há de acontecer na tua vida. Eu quero deixar algumas aplicações. Primeiro, a angústia não afasta o homem de Deus, ela expõe a sua real dependência dele. Então entenda e compreenda que a sua angústia, ela foi feita para você se chegar a Deus, para não se afastar de Deus. Compreenda nesta noite, está angustiado, eu vou orar ao Senhor, está aflito, eu vou buscar o meu Deus. A angústia, ela foi feita para isso, querido, para que nós entendêssemos a soberania de Deus em nossa vida. E quando nós falamos com o Senhor e assumimos para Ele a nossa fraqueza, Deus ele traz uma força, e não é uma força normal. É aquela força que vem de dentro para fora, que você não consegue explicar. Mas hoje eu estava triste, agora eu estou alegre. Ontem eu estava chorando, mas hoje eu estou feliz. Porque nós entregamos ao Senhor, entendemos que a angústia faz parte do processo. Isso é
entender os planos e projetos de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa: se as coisas fossem fáceis para a nossa vida, nós não buscaríamos Deus. Nascemos do pecado, somos pecadores. Mas quando a angústia ela vem, nós entregamos na mão de Deus, entendemos a sua soberania. Segundo, o mesmo Jesus que cura no caminho é o Jesus que ressuscita na chegada. Jesus Cristo, ele curou a mulher do fluxo de sangue sem dar uma palavra. Podemos compreender isso de uma forma assim linda. Aquela mulher, ela acreditou. Aquela mulher, ela não pediu a Jesus. Ela simplesmente pensou e pela fé ela disse: basta eu tocar na orla das tuas vestes que serei curada. Da mesma forma eu te convido na noite de hoje, você ter essa fé. Basta eu acreditar que o Senhor Jesus, ele vai entrar com providência. O Senhor não deu uma palavra, mas saiu virtude dele. E vai vir virtude do céu para a tua vida. Quando você levantar a sua mão, orar ao Senhor, Deus, ele vai ouvir a vossa oração. E tudo que tu estiver pedindo ao Senhor, se for da vontade dele, ele há de fazer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos e compreendemos que chega momentos em nossa vida que tentamos lutar com a força dos nossos próprios braços. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós padecemos mais, nós sofremos mais. Entrega todos os teus caminhos ao Senhor, porque o mesmo Jesus que está caminhando, está curando, ele vai chegar no seu lar, ele vai chegar na tua casa, e ele vai mudar a tua história, porque ele é fiel, ele é justo e poderoso para cumprir tudo que ele nos prometeu. Terceiro, a fé precisa resistir quando as circunstâncias dizem que acabou. Jairo, ele recebeu a notícia terrível. Sua filha está morta. Notícias ruins vão ocorrer. Às vezes até o próprio sentimento, o nosso próprio sentimento vai dizer que não tem mais solução. Vai dizer que o nosso filho não tem jeito, que a nossa filha não tem jeito, que o marido não tem jeito, que a esposa não tem jeito. Os problemas, eles vão bater tão forte no nosso coração que a gente vai pensar, não tem mais solução. Hoje eu me separo dele, hoje eu me separo dela. Hoje eu não quero mais essa criança. Vai chegar determinados momentos que isso vai acontecer. Mas o Espírito Santo, ele está falando ao vosso coração: não desista, continue. Continue, porque essas notícias, elas vêm do inferno para nos parar, mas Deus, a glória dele é maior do que qualquer voz do inferno. A glória de Deus, querido, ela vai brotar na tua vida de uma forma sobrenatural, porque o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural. O mundo nunca vai entender, porque nós estamos aqui, mas nós acreditamos que ele pode mudar qualquer coisa. Talvez hoje você tenha chegado aqui como Jairo, aflito, angustiado, angustiada, decidido fazer alguma coisa sem ter consultado a Deus. Eu te digo, espera no Senhor,
Busca no Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não siga o desejo do teu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Busca no Senhor, ora ao Senhor. E aquela causa que você está pedindo, Deus ele há de te dar a resposta. E a resposta ela vem com muita paz, muita tranquilidade, porque você vai sentir que você não está mais preocupado com aquela situação. E aí que entra. Você está fraco, mas agora você está forte, porque você colocou na mão do Senhor. Então, se você entrou hoje aqui como Jairo, com um problema sério a ser resolvido, com uma decisão séria a ser tomada, espera no Senhor, porque o mesmo Jesus que está no caminho, Ele está também na tua casa. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, e louvamos o Teu santo nome. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor não muda. Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui presente, Senhor. O Senhor conhece cada coração, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor ajude, Pai amado, o meu irmão, ajude a minha irmã. Que o Senhor me ajude, Deus, a estar buscando em Ti a solução, Pai. Que as nossas decisões venham ser baseadas, Senhor, em tudo que o Senhor nos ensina. Não permita, Deus, que a voz do desânimo, ela entre em nosso coração. Deus, em nome de Jesus, fecha a porta do nosso coração para essa angústia, para essa tristeza. O Teu Espírito Santo, Ele habita em nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. São pessoas que andam aflitas, andam oprimidas, Senhor, e necessitam de um milagre Teu. Deus, se o Senhor trouxe essa palavra na noite de hoje, Senhor, é porque o Senhor quer curar, é porque o Senhor, Pai, quer trazer libertação, Senhor. Então eu te peço, toma essa pessoa, Deus, pela mão, Senhor. Vai soprando palavras suaves ao ouvido. Vai caminhando com ela, Senhor Deus, em pastos verdejantes. Senhor, em nome de Jesus, mergulha com elas, Pai, em rios de águas vivas. Que ela possa subir renovada com o Teu poder, Senhor. Que ela possa subir renovada com uma unção. Que ela possa ser transformada pelo Teu Espírito, Senhor. Porque nós acreditamos, Deus, que o Senhor é maior do que qualquer coisa. A morte não pôde Te vencer. A cruz do Calvário, Senhor, ela está vazia, Pai. E por isso louvamos a Ti. E pela fé nós vivemos. E assim louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.